noite, Brasil! Que delícia estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Bom, gente, o programa de hoje nós vamos abrir uma discussão muito importante. Será que você sabe falar sobre sexo com o seu filho? Na fase da adolescência, eu imagino, né? É difícil, né, falar sobre esse assunto, mas é super importante. Porque surgem muitas dúvidas sobre a primeira vez, não é? Se o namorado, por exemplo, deve ou não deve dormir na casa da namorada ou do namorado. Bom, já nós vamos discutir sobre esse assunto, desse tema aqui, que eu acho que vai ser muito importante. Mas antes, eu quero chamar aqui no palco essa mulher que foi capa das principais revistas do Brasil, dona de uma beleza estonteante. Ela deixava qualquer um, olha, de queixo caído, viu? Eu estou falando de uma das musas mais lindas. Vem pra cá, Cristina Mortágua, vem pra cá! Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Nossa, que linda! Não tem muito grau aqui. Não, tudo bem? Nossa, que linda! Que bom você estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Cris, já minha amiga íntima aqui. Cris, que delícia você aqui com a gente. Temos uma amiga em comum. Qual? Gina. A Gina! Jura? Gina! Gina, Super beijo pra beijo. você, Gina. Gina, a gente sempre tá ali conversando. Por favor, seja muito bem-vinda. Que delícia, Cris, você tá aqui com a gente. Nossa, faz tempo que a gente tá aqui pra conversar com você, viu? Mas a gente queria falar, assim, da sua trajetória, sabe, Cris? Assim, por exemplo, sua infância, você é natural de onde? Eu nasci num bairro chamado Mato Alto. Área maternidade. Mas eu No morava, Rio de Janeiro, no Rio de isso. Janeiro. Você é mas natural eu do Rio de morava na Janeiro? Penha. Aham. Aos 6 anos de idade, a minha mãe mudou comigo e com a minha avó para Vila Valqueire. E crescemos ali. Aham. E parece que você foi criada super longe do pai, né? Parece que sua mãe se separou de você com você dentro da barriga, né? Assim. A minha mãe teve uma relação com meu pai bastante tempestuosa. Meu pai, como marido, eu falo isso porque eu estudo um pouco de constelação sistêmica, então eu sei separar. Meu pai, como marido, parece que não foi um bom marido para minha mãe. Batia nela, Sua mãe sofria de violência doméstica? sofria, ela apanhava muito, inclusive apanhava comigo na barriga. Meu Deus do céu. Minha mãe largou dele e eu tinha 2 anos de idade quando eu voltei para casa, quando a gente voltou para casa da minha avó. E ele chegou a ter uma proximidade de você, assim? Não, é porque a sua mãe não deixava. Não deixava, não Sua mãe deixava. não deixava. Mas quando meu filho nasceu, ele tinha mais ou menos 3 meses, eu fui procurar meu pai. Porque o pai do meu filho não queria saber dele e eu queria dar uma família para o meu filho. Queria dar um vô para o meu filho. Nossa, eu imagino essa ausência paterna, assim, como que te abalou, né? Doía 2 vezes. E aí eu procurei meu pai umas 5 vezes. Fui até ele umas 5 vezes. Tudo pelo meu filho. Tudo pelo seu filho. Esses Tudo. encontros eram, assim, bons, assim? Eram. Eram leves? Eram Você leves, sentia eram. amor? Você sentia acolhimento? Sentia, Seu filho também sentia. tinha esse acolhimento? Ele tinha 3 meses. Nossa, sim. Foi para você, foi importante aquilo? Foi muito importante. Um se perdoar ali, né? Foi muito importante como filha e como mãe do Alexandre. Eu tenho certeza que eu fiz o meu papel. Ele faleceu, seu pai, depois não faleceu? Depois, o que aconteceu? Em 2004, eu já estava casada com o meu segundo marido, de Jair, e eu tive câncer na tireoide. E saiu em todas as revistas. Teve o programa, não sei se posso falar o nome aqui da apresentadora, acho que foi a Márcia Goldsmith, que ela tinha aqueles encontros. Ah, sim, que de encontrar a família. Aham. E falaram que era para eu ir lá gravar, meu marido me acompanhou. E ela falava, Cristina, tem alguém que quer te pedir perdão. Eu falei assim, para mim?
não faço a mínima ideia de quem possa ser. Aí ela chamou ele. E eu fiquei assim. E aí, como que foi? Aí ela, você perdoa ele? Eu falei assim, se eu perdoo ele? Ué, mas ele já tá mais do que perdoado. Eu já tive com ele. Nossa. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, Márcia. Eu acho que a sua produção errou em alguma coisa. Você falou isso pra Falei, produção? claro. Tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Eu gosto de jogo limpo. Mas você acha que ele pode ser manipulado de alguma forma, descobriu alguma coisa? Mas você não conversou com ele? Mas o que você veio parar aqui? Por que você não me ligou? Tipo, ele tinha seu contato? Tinha. E por que ele não te procurou? Foi num programa de televisão? Não sei. Você não perguntou pra ele? Não sei. Aí a minha intuição me mandou embora. Aí você foi embora? Aí acabou. A gente saiu juntos. Eu me despedi dele. E depois você nunca mais... Não. Aí depois ele faleceu. Meu Deus, a gente vai conversar de muitas coisas, assim. Você não sabe da missa um terço. Mas assim, a gente falou de você pequenininha, né? Da sua mãe, né? Dessa violência doméstica que ela sofreu, tudo. Mas assim, essa coisa artística, de ser modelo. De onde surgiu isso? Como que foi que despertou isso em você? Quero ser modelo, porque parece que a sua mãe não gostava muito, né? Eu sofria bullying na escola porque eu era muito magrela, perna fina, né? O meu corpo é todo montado, tá, gente? Montado, eu vou explicar depois por quê. Montado, mulher, você é um espetáculo de mulher. Montado na maromba. Mas eu era muito magrela, não tinha bunda. E todo mundo falava que eu tinha corpo de modelo, que eu tinha postura de modelo. Aí, com 15 anos, a minha mãe me matriculou na Socila, que era uma escola... De modelo? De manequim e boas maneiras. De boas maneiras, de como se comportar, aquela coisa toda. Que era da Maria Augusta, que ensaiava as misses antigamente. Ela ensaiava as misses do Maracanãzinho com uma bengalinha. Ela fazia marcação com uma bengala. Então, era um negócio muito sério, sabe? E você sabe que tem uma pessoa que vai falar uma coisa aqui, que foi bem nesse começo seu, no começo do meio artístico aqui, que foi responsável por esse comecinho seu. Acho que te deu uma força. Vamos rodar aí pra gente relembrar isso. Roda aí. Quem seja. Olha aí. Olá, Cristina. Tudo bem com você? Então, eu acho que eu faço parte de momentos da sua vida. Você foi participar das Panteras. E você chegou lá e saiu, achei incrível, né? Porque você já era muito bonita, muito exuberante. E no dia você não apareceu. Nossa, como eu fiquei louco. Porque eu sempre tive uma coisa muito forte com o concurso das Panteras, que pode estar 100 mulheres, mas eu sei qual é que vai ganhar. E no dia eu vi, acho que tinha umas 15 mulheres. E todas eram maravilhosas, mas você se destacava assim muito. Fiquei arrasado. Aí pintou de eu fazer o concurso das Panteras em São Paulo. E eu lembro que tinha 30 meninas, 30 lindas, maravilhosas. E aí você foi para São Paulo e, de repente, no dia, a gente já tinha ensaiado muito, e no dia que ia rolar o concurso, a Bárbara entra no meu quarto e fala: Zé, preciso falar com você, a Cristina está indo embora. Eu falei: o quê? Ah, não. Aí, demos um jeito, falamos com você, você disse que elas eram muito bonitas, e eu falei: cara, para com isso, você é linda. Eu não podia dizer que eu achava que era você que ia ganhar, porque assim, como eu não erro, sabe? Mas eu vi assim, entre as 30, que você se destacava demais. E aí tudo começou, e aí você virou essa mulher maravilhosa que você é. Linda como mãe, enfim. Cristina, eu quero muito que Deus abençoe sua vida cada dia mais, tá bom? Um beijo, Dani. Um beijo. Beijo, Cristina. Você fugiu, mas depois você voltou atrás, né? O que acontece?
Lembra que eu falei que eu sofria bullying, que eu era magrela? Sim, sim. Quando eu via as mulheres no primeiro ano, eu fui a todos os ensaios mesmo. Mas aquelas mulheres coxudas, bundudas, Bem sabe? boazudas, Bem assim. boazudas, sabe? Aham, sim. Eu falei assim, gente... Eu não tenho O chance. que eu tô fazendo aqui? Não fui. E você era mais magrela. A mais magrela. E no ano seguinte, foi aqui em São Paulo. Aí você decidiu participar. Eu Ficou mais decidi encorajada. de novo, Aí eu fui bonitinha todos os ensaios, mas eu era muito desconjuntada. E se mexesse o pé e o braço, eu não conseguia mexer a cabeça. Eu não tinha coordenação motora. E aí ele me colocou numa posição mais ou menos estratégica que eu pudesse ficar olhando algumas meninas. E eu só seria vista mesmo no desfile individual. Aham, sim. E aí ele falou assim, olha, no desfile individual, quem mudar a coreografia vai se entender comigo. Meu amor, quando eu entrei, eu fui ovacionada. Eu nunca vi nada daquilo na minha vida. Olha que legal. O que aconteceu? Abafou o som, eu não escutava a música. Aí eu parei. Eu falei assim, eu vou ter que mudar a coreografia. O Zé vai ficar louco comigo, mas eu não posso ficar aqui parada. Eu olho pra ele e fiz uma cara meio assim, ele. Aí ele assim, de boca aberta, tipo, abalou. Ai, gostei. Aí eu fiquei aliviada. Aí você ficou aliviada. Aí ele dos bastidores, bicha, você arrasou. Você jura que você não vai brigar comigo, Zé? Eu não escutava a música, eu tive que inventar. Não, imagina, você arrasou, você arrasou. E assim, a única coisa que eu tive do Zé, porque as paulistas achavam que eu era carta marcada, e não era. Olha. A única coisa que eu tive dele foi um acolhimento, uma proteção, porque ele sabia que eu era uma songamonga. Ai, Cristina. Ele sabia que eu não tinha maldade. Sim. E quando você ganhou esse concurso já, parece que a Playboy já de cara já entrou em contato com você, não foi? Pra fazer a revista? No dia seguinte. No dia seguinte? No dia seguinte, eu tava fazendo check-out pra sair do hotel. Uhum. E aí, você ficou com receio, assim, de um convite, assim, Eu tão fiquei repentino? apavorada. E na época, quanto que foi o negócio? $5.000. E aí, naquela época, foi um bom preço ou não? Não foi? muito pouco. E depois de 20 anos, você repetiu, né, essa capa, né? Eu estava no auge da depressão. Só fiz essa capa porque eu dei a minha palavra para o jornalista. Jura? E assim, como eu tinha síndrome de boazinha, ele me pressionou tanto. Não acredito. Mas como assim você prometeu? Mas por qual motivo? Porque ele queria fazer. Ele queria fazer. E eu pedi um tempo para emagrecer, mas eu não consegui, porque os remédios da depressão não deixavam. Cris, que coisa, E ele não que respeitou. Ele me pressionou. E eu, hoje eu sei de todas as minhas deficiências. Eu tinha síndrome da boazinha, de dizer sim. De sempre sim pra tudo. Sim. E eu não soube dizer não para ele. E eu fiquei muito mal quando eu vi essa matéria, essa foto. Fiquei arrasada. A minha palavra É com você. era tão mais importante honrar a minha palavra que eu me coloquei em segundo plano. Mas foi muito difícil para mim aprender a dizer não, porque a vida inteira eu fui boazinha para ser aceita pela minha mãe. Olha que coisa, que difícil, né? Que momento difícil esse. No momento tão doloroso que você estava passando e você tem que falar sim, mas por dentro não. Olha que loucura isso. E aí, como que foi assim quando você se viu numa foto que você não estava afim de fazer, Nossa, você não estava com eu fiquei energia? arrasada. Aí você se caiu mais, hein? Assim Caí. aí a depressão Caí. tomou mais conta de você? Tomou. Claro, né? Porque assim, eu sou muito autocrítica. A minha crítica é muito maior comigo do que a crítica do outro. Uhum, sim.
Sou virginiana ao cubo. Meu Deus, o Virgínia é tudo, né? Caramba. Bom, aí esse concurso, com certeza, as pessoas tiveram razão. Isso abriu portas, que aí você começou a trabalhar. Comecei a trabalhar, fazer muitas coisas. Fazer muito evento, programa de televisão, Hebe Camargo. Você começou a estar na mídia. Direto. E como que você conheceu o Edmundo? Porque foi nesse auge seu, assim, que você estava no auge da sua carreira que você conheceu o Edmundo, não foi? Foi em novembro de 93, numa festa. Aí ele falou, poxa, eu sou seu fã, tenho todas as suas revistas. Aquele papo de homem, né? De homem, sim. Tá. Aí ele virou para falar com alguém e eu escorreguei, saí. Sim. E a gente não se viu mais. Isso foi em novembro. A sim. gente se reencontrou em fevereiro no desfile das campeãs. E aí vocês acabaram se encontrando novamente. Você por aqui. Você por aqui, quanto tempo, tal? Conversa vai, conversa vem. Aí eu me esquivei de novo, falei assim, eu vou acompanhar o Salgueiro. Aí ele conseguiu o meu telefone. No domingo, ele rodou todos os lugares que ele sabia onde eu ia. E ele deu detalhes. Eu falei assim, ele foi mesmo. E na segunda-feira ele conseguiu o meu telefone. E aí vocês começaram a se falar, tudo. Ele não falou que era casado. E aí veio o Alexandre, né? Seu filho. Veio o Alexandre. E aí, como que foi, assim? Porque ele não te avisou que na época que ele tinha um relacionamento, não foi? Não, ele não falou que ele era casado. Ele casou, se não me engano, acho que em janeiro. E aí, como foi? Porque aí você ficou grávida. Eu, por exemplo, eu sempre fui... Eu não podia expressar os meus sentimentos em casa. Com a sua mãe, você fala? Né? O tema pai era um tabu. Não se podia falar. Sexo, então, nem pensar. Eu imagino. Eu fiquei mocinha, não sabia nem o que fazer. Então, eu aprendi a engolir os meus sentimentos para fingir força. Quando ele falou que ele era casado, eu não quis mostrar para ele que eu estava decepcionada. E como que foi, por exemplo, quando você contou para ele que você estava grávida? Porque foi automático. Ele, olha, eu sou contra o aborto, meu filho vai ter de tudo, você não vai ter nada. Assim? É complicado, né? Imagina, vamos falar de mãe ser solo, assim. As pessoas podem pensar, mas ela como que você se virou, assim, o Alexandre nasceu, você sendo mãe solo? Como você teve todo o suporte, assim? Eu não tive suporte nenhum, porque... Nem da sua mãe, da família? Não, porque a minha mãe não sabia ser mãe. Eu assumi como produção independente. Quem lembra, na época, sabe que eu assumi como produção independente. No primeiro momento foi assim? Foi. Aí o Luciano Huck, ele fazia eventos numa boate, né, na Lamelight, e a gente era amigo. Ele era pseudo-repórter. E eu vou até falar para os alunos de jornalismo que estão me assistindo. Quando um jornalista fala para você em off, o que significa? Em off não é para publicar. É ético. Sim, não é para publicar. Então, ele me convidou para jantar com um amigo. Sim. Nunca pintou clima, absolutamente nada. Fomos. Aí ele conversando, como quem não quer nada. Cristina, quem é o pai do teu filho? Aí eu falei assim, Luciano, sinto muito. Não vai rolar. Pô, conta pra mim, em off. Na época ele tinha uma coluna. Aí eu falei, é o Edmundo. No dia seguinte, a coluna era circulando. Circula, né? Circulou pro Brasil inteiro. Circulou pro Brasil inteiro. Bem dizer, mamma mia. Ai, chega até a arrepiar, porque é difícil. Porque a maternidade é uma coisa tão...
Primeiro, às vezes você não quer revelar, porque os 3 primeiros meses é importante, né? Porque às vezes você não sabe se vai vingar a gestação. E outra coisa, não é nem por isso. Eu no fundo, para você ver como a síndrome da boazinha, eu não estava poupando a mim, ao Edmundo. Sabe quem eu estava poupando? A mulher dele. A mulher do Edmundo também. Sim, que é mais. Porque eu me coloquei no lugar dela. Eu imagino, porque no início eu não sabia que ela existia. Sim. E aí? E aí você ligou pra ele, pro Luciano? Como que foi? Você chegou a ligar pra ele, tirar satisfação? Não tive reação. Você não teve reação? Não. Você ficou... Até hoje você tá engasgada com isso? Você nunca falou isso pra ninguém? Não. É a primeira vez. Caramba, por anos então você engoliu isso? Engoli. Sofreu calada? É. E todo mundo... Caramba. E aí... Nossa, e como foi assim? Porque assim... Mãe solo, né? Você tava falando que ia ser mãe, produção independente, né? Porque você queria poupar uma mulher. Quando saiu, eu continuei não respondendo à imprensa. Continuei não respondendo à imprensa. Agora eu vou contar uma outra coisa, só que eu não posso dar detalhes, tá? Quando meu filho já tinha 5 anos, aí um dia, aí eu mudei, aluguei a minha casa, porque a casa ficou grande, e fui morar numa cobertura atrás de uma churrascaria, na Barra da Tijuca. E vi uma movimentação de uns jipes pretos. Jeep? Ou 2. 2 carros? 2, mas uns homens muito fortes, sabe? Tipo segurança? Tipo segurança. Isso na frente do seu prédio? Na frente do meu prédio. E as minhas vagas, como era da cobertura, elas eram no térreo. Ah, sim. E para eu poder abrir, eu fiquei com medo de abrir e alguém entrar junto comigo. Aí eu dei a volta no quarteirão e liguei pro motorista do meu filho para tipo assim, pedir uma orientação. Tipo, o que tá acontecendo? Tem uns carros estranhos aqui. Eu falei assim, tio Marco, você fez certo. Tem 2 jipes aqui, tá uma arca assim, e uns homens que parecem ser segurança. Ah, não se preocupa não, são as seguranças do Luciano Huck. Ah, e tava no seu prédio, Luciano Huck. Mas Tava. aonde? Aí eu não posso falar. Aí passou. Sabe por quê? O meu silêncio. É um elefante atrás da orelha dele. Caramba. Porque eu nunca vou falar quem é. Caramba, e aí foi uma... Aí passou. Passou. Passou uns 3 meses. Esse prédio também era perto da Olegário Maciel. Eu fui no cabeleireiro, fui a pé. Foi a pé. Quando voltei, não entrei pela garagem, entrei pelo portão de entrada social, de pessoas, né? Sim. Abri assim. Quando eu botei o pé para entrar, quem estava saindo, a gente quase bateu de frente, com o cabelinho molhado? Ele? Luciano Huck. Caramba, você deu de cara com ele? E aí, como que foi esse encontro? Olhamos um nos olhos do outro e nada falei. Ele ficou muito constrangido. Ficou constrangido? E eu acho que ele pensou que eu fosse soltar alguma nota, dar alguma nota para alguém, e eu não fiz. Então, por exemplo, hoje o seu depoimento, você falando isso, é tipo assim, Luciano, o que você fez comigo no passado, eu não vou repetir com você. De jeito nenhum. Eu não vou te expor. Não. Enfim, do que você... Mas você sabe que eu sei. Eu sei que você fez no verão passado, é tipo isso. Eu sei que você fez no verão passado. Você pode ter muito mais dinheiro que eu, você pode ter muito mais poder do que eu, mas você não tem o mesmo caráter que eu. Caramba, que forte isso! Cristina, poxa, que pena que vocês não resolveram isso. Podia ter resolvido isso, né? Também Porque acho. o ser humano pode errar. Ele pode ter errado com você,
Mas ele podia, sim, ter conversado, pedir perdão, né? Acho que o perdão é algo que, poxa, né? Podia ter chegado em você, te pedido perdão, enfim. Porque, assim, Mas o perdão só é válido quando há uma mudança de comportamento, né? E quando você vê que ele continua usando das mesmas atitudes para ter audiência, você vê que isso faz parte do caráter dele. É ele. Entendi. Ele é assim. Poxa, que pena que vocês não se resolveram isso, né? Não, mas não tem que resolver. Eu não quero uma pessoa dessa, a energia de uma pessoa dessa perto de mim. Entendi. Bom, mudando um pouco de assunto agora, é uma coisa que tá rolando muito na rede social agora, que as pessoas estão usando os bebês reborn e tudo, e uma vez num momento muito frágil, né, da sua vida, que você estava a fim de ter outra gestação, parece, tudo. Foi quando eu descobri o meu câncer. Quando você descobriu o seu câncer e você não podia ter mais filho. Foi um momento muito difícil em você, nesse momento, né? Foi, mas esse bebê não era para substituir um bebê que eu gostaria de ter. Era uma terapia? O que era? Era uma terapia. E como que era essa terapia? Era a Cristininha. Era você cuidando de você? Era para cuidar da minha criança interior. Ai, que bonitinha. Eu achei curioso isso, né? Era para cuidar da minha criança interior, porque a minha criança interior, que era aquela criança sofrida, com as coisas que aconteceram, com abandono, com negligência, principalmente Sim, negligência, essa ausência, né? Que fez eu fazer escolhas tão erradas na minha vida. E o que aconteceu? A minha avó, por não ter dado a ela, repetiu, me roubou emocionalmente dela. Uhum. É um ciclo que se repete. Sim, eu imagino. E a minha mãe, quando meu filho nasceu, ela não queria saber. Ela me deu um apartamento, depois ela jogou na minha cara. Eu não te dei apartamento para você ter filho com vagabundo, porque eu não falei nem para minha mãe quem era o pai de meu filho. No momento que você ficou grávida. Não falei porque eu sabia como jornalista era. Eu sabia que eles iam acabar descobrindo através da minha mãe ou da minha avó. Então, para preservar a mulher do Edmundo, eu me tranquei. Então, o que o Luciano fez foi uma tremenda de uma sacanagem, porque eu estava ali segurando uma barra sozinha e ele foi de uma escrotidão absurda. Caramba, que difícil, hein, Cristina? E essa terapia que você veio fazendo, né, para cuidar da Cristininha, que é você, que você fez com a boneca, como que foi? Você sentiu que você se sentiu mais acolhida? Você mudou os padrões, né? Você conseguiu cortar melhorei bastante. Mas assim, a vida, ela te traz situações idênticas para ver se você está curada. Como que tá a relação você com seu filho? Porque agora você tá mãe, você tá conseguindo o trabalho que você está fazendo com a Cristina, de poder se curar com a Cristininha, né? De poder se curar para você conseguir dar todo o amor, o carinho, o afeto, as coisas que você não teve para o seu filho? Eu sempre dei tudo isso para o meu filho. Eu sempre dei tudo isso para o meu filho. E ele... muitas vezes ele faltou com respeito. E eu sempre escutava: mãe suporta tudo. E quando isso aconteceu, e esse gatilho aconteceu, e eu fiquei muito mal, eu falei assim: peraí, mãe não pode suportar desrespeito. A gente tem que honrar pai e mãe, né? Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Sim. É verdade. Então, algumas
alguns posicionamentos meus mudaram, que fizeram bem para mim. Eu percebi que eu estava romantizando coisas para fingir que não doíam. E aí eu consegui botar para fora. E quando a gente coloca para fora, a gente não está... Se sacrificando, né? A gente não está, como se diz... não significa que está doendo. Quando a gente bota para fora e não tem mais dor, é sinal que curou. Uhum. Mas mesmo que você está com dor ali, você está fazendo um trabalho, né? Claro, existe um trabalho muito pra ter dolorido. Uma conquista. Não é fácil, né? Eu imagino. Olha, para fazer terapia, você tem que ter muita coragem. É verdade. E eu acho que só o passo de você estar ali, de procurando ajuda para melhorar isso, né? Já é um grande passo, já é uma vitória já, né, Cristina? Com certeza. Vamos fazer uma brincadeira para descontrair um pouco? Vamos. Já ou nunca? É o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas para você, aí você vai levar a plaquinha, vai levantar a plaquinha. Não vai ter shot não, né? Ah, não, é só aguinha só, para deixar a sua pele mais bonita. Ó, nunca, ou já ou nunca, tá? Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. E aí, ó, bom... A primeira a gente meio que falou, já acho que você já falou desse assunto, você já teve depressão, mas assim, já, né? Você já teve depressão, mas teve alguma assim, coisa muito assim, tipo, eu não quero mais viver, algum gatilho de pensar em tirar a própria vida, de não estar mais aqui, já ou nunca? Assim, porque às vezes quando a depressão às vezes já, tipo, não quero mais viver. Eu, sabe assim, de pensamentos suicidas, né? Porque por não suportar a dor. E qual momento assim foi mais crítico assim que para você que foi assim, meu Deus do céu? Foi quando meu filho foi embora e da forma como ele foi embora. Nossa, eu imagino. Que vocês brigaram, né? Acho que vocês brigaram, não foi? Foi. Da forma como ele fez. Te machucou muito. Machucou. Imagino. Mas teve um aprendizado muito grande. Teve um aprendizado. Tanto para ele quanto para você, muito né? Grande, muito grande. Caramba. Não é fácil, hein? Mulher. Já foi presa? Já. Já foi quando que você foi presa? Por quê? Quando houve o episódio do meu filho me denunciar porque dizendo que eu praticava violência física e psicológica contra ele. Ele estava 3 dias fora de casa. 3 dias fora de casa. Fora de casa? Ele tinha quantos anos? 16. Meu Deus, um adolescente. Imagina, mãe. Tem mãe que não fica louca. Eu dopado de Rivotril, não falava coisa com coisa. E aí? E aí ele cresceu. Caramba. Chamou a polícia, eu fui junto. Vocês foram parar na delegacia? Fomos parar na delegacia. E eu não lembro do que aconteceu, porque deu branco. E eu fui presa. Mas você chegou a ficar presa, assim, na cadeia? Tipo, de passar a noite? Eu fui pro presídio. Pro presídio? Pro presídio. De ser algemada? De ser algemada. De ficar... E aí, como que foi pra você? Não foi um susto pra você? Foi. Foi uma grande decepção. E pra sair disso, assim, porque imagina você ficar no presídio e ainda acho que dor pior, tipo assim, seu filho colocou você na prisão. Como é que é a sensação, assim? Eu chorava dia e noite. Eu chorava dia e noite. Dia e noite eu chorava. Aí o meu advogado, ele conseguiu o habeas corpus, porque a delegada pediu uma fiança de R$6.000, abuso de poder. Vamos lá. Já saiu de algum lugar sem pagar a conta? Não. Não, né? Nunca? Nunca. Vamos lá. Já brigou na rua? A época de adolescente, quando você sofria bullying, por exemplo, na escola?
Já. Te pego lá fora, me chamou de magrela. Ah, tá bom, Já, vai. já. É. Eu devia ter uns 7 aninhos. Que coisa. Já sofreu violência doméstica? Já. Difícil, né? Bastante, E por isso que hoje você falou que está numa causa de ajudar mulheres nessas questões, né, de violência doméstica. É uma causa que você está bem ativa. E agora a violência psicológica, ela está sendo considerada pior do que a física. do que a violência física. Porque a violência psicológica, ela causa danos que às vezes eles são até irreversíveis. Eu imagino. Sabe? Você fica com medo de sair de casa, você tem síndrome do pânico. É uma coisa horrorosa. Qual é o conselho que você daria para as mulheres, por exemplo, que estão nos assistindo agora, que às vezes está passando por isso, né? Um momento delicado da sua vida, de uma violência doméstica, né? De uma agressão física, psicológica, como você falou, relacionamento abusivo. Porque é um momento muito difícil, né? E às vezes a mulher não tem coragem para sair disso. Qual é o conselho que você daria para essas mulheres? Bom, para quem já está num relacionamento tóxico, abusivo, já é mais complicado, né? Principalmente dependendo da classe social, se existe dependência financeira, se ela quer denunciar ou não. Tem que procurar grupos de apoio. Agora, quando a pessoa está começando um relacionamento, observa. Sabe por quê? O cara dá sinais. Dá sinais tipo o quê? Por exemplo, qual é um sinal assim que você acha que a mulher deve observar que esse sinal é muito presente, por exemplo, num cara que é abusivo? Excesso de demonstração de afeto, de elogios, presentes. Como se a pessoa estivesse querendo te comprar alguma coisa assim, tipo, no começo? Ele vai sondar. Primeiro ele sonda a personalidade dela, né? Do que ela gosta. Do que ela gosta. O que ela... Por exemplo, se é uma mulher que acredita muito em alma gêmea, ele vai falar que, de repente, até no primeiro encontro, nossa, eu acho que eu encontrei minha alma gêmea. Coisas assim. Entendi. Observar quando for, por exemplo, isso eu vi no primeiro dia e foi uma coisa que eu me senti mal, eu virei o rosto, mas eu não sabia que aquilo ali fazia parte de uma pessoa abusiva. A gente estava num restaurante e a comida não veio do jeito que ele queria. E ele tratou muito mal o garçom, ele humilhou o garçom. Na minha frente, eu não sabia onde enfiar a cara, eu fiquei extremamente constrangida. Um senhor trabalhador que estava ali ganhando o seu, sabe? Sim. Ser humilhado por um homem, na frente de uma mulher. Então, ali já foi a primeira bandeira vermelha. Olha, então é isso, é ficar identificar a bandeira vermelha, você já fica... Como é que ele trata pessoas que ele não precisa? Sim, entendi. Isso é uma boa observação, tem uma série de coisas. Sim. É que eu agora não... Sim, não, mas foi super bem. Você pontuou várias coisas importantes aqui pra gente. E você tá solteira agora? Tô. Bom, você continua aqui com a gente, que a gente vai falar agora de um assunto muito importante, tá? Que a gente vai falar da sexualidade da adolescência. Você que teve filhos adolescentes. Muito importante. Esse assunto é de extrema importância, gente. Importante. Vou chamar aqui os outros convidados para sentar aqui com a gente. Vem pra cá, Marina Vasco, que é sexóloga, Adbala, que é treinador de futebol, Thaís Teixeira, Tati Zago, tudo bem?
Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. E aí, lindona, tudo bem? Tudo bem? E aí, maravilhosa, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui comigo. E aí, gente, é uma pauta hoje que eu achei que muito importante a gente falar de um assunto assim, né? Caramba, adolescente. A gente estava falando de filho aqui, a gente falou de tanta, né, dos desafios, né, da maternidade, até com você, né, Cris? Realmente é desafiador, né, essa fase, né? Como que vocês analisam assim, essa fase? Vocês todos têm filhos aqui, né? Me conta a experiência de cada um aqui. Tati, me conta a sua experiência. Os meus estão crescidos agora, né? Eu já tenho uma que fez 20 agora e um com 25. Mas eu sempre acreditei que a conversa, o diálogo é primordial. É sempre o melhor caminho, né? Independente do assunto que for, senta com seu filho e conversa. Tempo de qualidade com os filhos hoje em dia, acho que é a chave, né, do negócio. É você sentar, tá aberto a conversar, tá aberto a ouvir tudo que eles têm para falar e aí tá disposto, né, e disponível a estar trocando sempre, né? Eu preconizo isso lá em casa, acho que é fundamental, é o que faz parte do nosso dia a dia. É isso aí, Tati. Thaís, você tem 3 filhos e tem um que tá chegando na adolescência. E aí, como que você tá? Como que tá o coração de mãe, assim, nessa fase? É bem desafiador, viu? Não sei pra vocês, mas, como você falou, é melhor que a relação seja de total transparência, né? De muita verdade e que as descobertas apareçam através da gente. Porque na rua, na escola, é tudo complicado. E é uma fase muito desafiadora. Eles estão naquela fase de transição. Nem são crianças e ainda não são adultos, são adolescentes. Então, é difícil. É difícil e a gente quer tratar como criança e, ao mesmo tempo, não pode, para a gente não atrasar, não retardar processos que tem que acontecer naturalmente, né? Eu, pelo menos, fico, meu bebezinho. E eu sei que é errado, não tenho que fazer dessa forma, né? Então, é bem desafiador. Para mim, está sendo demais. Adbala, você tem 4 meninões na sua casa. 4 meninos. E aí, como que é criar 4 meninos? Como que é esse processo todo na sua casa? Eu posso dizer que, graças a Deus, eu sou abençoado até nisso. Essas Ele bênçãos. é um homem, né? Ele é um homem, né? É mais fácil. Acredito que sim. Por fato de não ter uma menina, ainda não posso dizer que é mais fácil ou não é. Mas assim, quando eu falo que eu sou abençoado, porque eu tenho 3 meninos que já estão na fase da adolescência, né? E um pequenininho que é de 4, que ainda a gente ainda não tem essa troca. Mas a gente já vê coisas que a gente pode ensiná-lo para já crescer com uma orientação. Bom, hoje a gente vai aprender a melhor forma de conduzir, né? Porque realmente a gente... Acho que existe ainda um tabu de falar, né? Os pais falar sobre sexo, né? Com os adolescentes. Não é mesmo, Marina? E acho que além do desafio, né, das famílias para falar com os adolescentes sobre isso, as famílias não estão sozinhas para educar, porque tem as redes sociais. Então, dentro da família, dentro dos valores da família, tem o que eles se interessam e tem aquele mundo deles ali. Então, é um desafio a mais, porque a adolescência já é uma fase desafiadora, né? Então, com esse plus aí, a gente tem que tomar mais cuidado, passar mais nossos valores dentro de casa. Acesso a tudo, né? Muito acesso. Então, assim, eles vêm de tudo. Então, a gente tem que ser mais contundente ainda em passar nossos valores para os filhos dentro de casa. Porque senão eles aprendem e gostam, né, do que eles veem. É desafiador. Não, e a gente quer estar preparada para isso, né? E a gente nunca tá. Verdade. Bom, a gente vai rodar o primeiro caso agora de uma história, né, de alguns famosos aqui pra gente discutir aqui. Roda aí o primeiro caso. Mesmo sendo criada longe do pai, em Miami, Giovanna, filha do comentarista Vampeta, revelou nas redes sociais que quando perdeu a virgindade, contou pro pai. Mas disse que não contou pra mãe porque ficou com medo da reação dela. Como falar sobre a primeira vez com os filhos, hein? Nossa, e aí? Como que uma situação desse jeito? Porque eu começo a namorar, aí qual que é a situação? Pergunta ou eles sentem a confiança de contar, mas também não dá pra não vigiar, né? Porque tem que conversar, né? Enfim. Olha que interessante. Ela contou pro pai, né? Mas
Não contou pra mãe que ela morava com a mãe. O pai era distante. Ela tinha mais, acho que talvez... Sentiu a confiança, né? Não sentiu a confiança no aquilo que eu falei. confortável. Pra mãe. É aquilo que eu falei, mas é estranho, acho que é isso que o espanto da Cristina. Não, porque ele contou pro pai, né? Eu vi o Vampeta falando sobre isso. Eu vi a entrevista dele. Porque talvez a mãe é mais rígida na educação, ali, não sei. A minha mãe, é aquilo que a gente estava falando. A minha mãe nunca falou absolutamente nada sobre sexo para mim. E eu repetia a mesma coisa com o meu filho. Quando eu vi uma camisinha no banheiro do meu filho, a empregada me mostrou, eu tive uma crise de choro. Porque ele não era mais o meu cotoquinho. Ai, meu Deus. Gente, mas nesse caso especificamente aí, é um viés que a gente fica preocupada. Porque a Dani falou, né? Às vezes a educação da mãe é mais rígida. Mas será que não é esse o correto? Ser mais conservador? Porque alguém comentou aí que a gente vem realmente de um mundão. A gente já teve contato com muita coisa. E eu, particularmente, não quero que os meus filhos tenham acesso a muita coisa que eu tive. Então, se a gente não for realmente rígida, se a gente não for radical, vai repetir o padrão. Então, por que ela não confiou na mãe? Ah, porque o pai é mais liberalzão, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Se for eu acho que tem que ter a confiança, não que tenha que contar para a mãe. Pode ser para o pai, mas eu acho que tem que ser o mesmo padrão de educação, entendeu? Sim, eu acho que não tem por que ela... Ah, eu vou contar pro meu pai, porque eu sei que meu pai é o garotão, é o bonzão, não vai reclamar nada. Não vai brigar comigo, né? né? Não é bem por aí. Sim. Né? Então, quem vai orientar? Se ela não sentir essa confiança na mãe e o pai for liberal demais. Então, de nada adiantou ela contar pro pai. Tem uma outra questão também, por exemplo, eu estava pensando muito nisso que a Cristina estava falando com relação à criação dela, e aí, quando ela se depara com o filho, eu tenho uma história, por exemplo, eu com a minha mãe, sempre foi uma relação de muito amor, já perdi minha mãe, mas sempre foi uma relação de muito amor, mas existia um tabu sobre essa conversa, sobre sexo, sobre sexualidade de uma maneira geral. E aí, eu me casei muito jovem. No dia que eu completei 18, tive que ter autorização dos meus pais. Eu me casei no dia que eu completei 18 anos, uma criança. Então, eu me casei e eu fui descobrir depois, né, com terapia, na verdade, em busca de liberdade. Para poder ter essa liberdade, experienciar isso, de poder dormir com o meu parceiro tranquilamente, porque sempre isso era um tabu, sabe? Assim, eu saía, mas eu tinha hora para voltar. E aí, óbvio, eu separei logo, né, desse meu primeiro marido. Não me arrependo, tenho um filho desse casamento, que é o amor da minha vida. Mas, enfim, eu questionei muito isso na criação da minha filha. Eu falei, poxa, eu não quero que a minha filha precise se casar tão nova em busca de liberdade. Ela tem que ter essa liberdade dentro de casa. Claro que liberdade não tem a ver com libertinagem, não é tudo que é liberado. Sim. Mas a conversa, para que ela se sinta acolhida, né? Para conversar, para falar comigo sobre uma experiência que ela teve, até para que ela se sinta protegida, né? Porque o mundo não está fácil. Então, se eu não for amiga dela, se ela não puder contar comigo para falar sobre uma experiência, para eu poder orientar sobre determinados parceiros que vão aparecer ao longo da vida dela, ela vai conversar com quem, né? Se eu não for a amiga dela. Então, eu procurei, nesse caso, da experiência que eu tive, fazer o contrário com a minha filha, né? Que ela tivesse essa liberdade dentro de casa. Essa confiança, né? Desse diálogo, essa confiança. Minha mãe foi uma excelente mãe, mas nesse aspecto ela realmente tinha um tabu muito grande. Porque talvez ela também não teve isso, né? Exatamente. E aí é uma coisa, é uma outra geração, né, Marina? Outra criação. Outra criação, né? E mais importante do que para quem que ela contou, se ela contou para o pai ou para a mãe, eu acredito como profissional, é o quanto ela foi orientada antes, né? Que ela tinha dentro dela quando ela foi ter a primeira relação sexual. Porque muitos perguntam, eu faço orientação de pais, né, para desenvolvimento dos filhos, sexual. E eles falam, mas como que eu falo sobre sexo? Quando que eu tenho que falar sobre sexo? Falar sobre sexo com os filhos não é falar sobre o sexo exatamente quando eles são muito novos. É cuidar da autoestima, é mostrar para eles com quem que eles vão se relacionar. Você estava falando de relacionamentos aí complexos, né? Antes da gente entrar. E eu acho que é tão importante isso, perceber aquela pessoa que vai te tratar bem. Relacionamento é troca. Se você tem uma adolescente ou pré-adolescente, eu tenho uma filha também que está fazendo 13 anos agora. Então, eu também estou vivendo esse lado de mãe, de adolescente, que não é fácil. Orientar muito mais fácil do que ter filho adolescente, né? Então, assim, você precisa ver como que você é tratada por essa pessoa. É uma troca. Se você se sente angustiada, não é legal nem dar um beijo.
Né? Então, se você está percebendo que você tem que dar, você tem que, já desde pequenininha, dar alguma coisa para provar algum valor, algum sentimento, então, como que você se sentiu? Eu senti uma angústia. Angústia é um sinal de, olha, não tá legal esse relacionamento. Então, é autoestima que é a base de tudo para qualquer coisa em relação a amizades e tudo, mas principalmente em relação à saúde sexual. E a pessoa, às vezes, acaba fazendo coisas que ela talvez não quisesse para ser aceita, né? A adolescência, por exemplo, é uma época onde não tem nada mais importante do que ser aceito num grupo. Ou ser aceito por outra pessoa, por uma amiga, por um amigo. Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa que se arrepende mais pra frente, mas porque é muito impulsivo, pensou naquele momento e naquele momento tinha que fazer. E aí faz e se arrepende. Mas assim, para pertencer ao grupo, para ser aceito por alguém que está tentando conquistar. Porque o pai e a mãe já aceitaram esse adolescente. Né? Então, a gente pode ser do jeito que a gente quiser em casa. Agora, na rua, principalmente para pré-adolescente, né, que é essa idade de 11, 12, 13 anos, eles fazem de tudo para agradar o amigo, para ser aceito. Então, em casa, se a gente conseguir saber ouvir, é o mais importante. Entendi. Olha, um assunto bem polêmico, você está falando de grupo, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, ó. Roda aí. Uma menina de 13 anos engravidou depois de participar de um desafio chamado Roleta Russa do Sexo. A notícia chocante repercutiu na internet, é claro, mas o que foi mais assustador ainda é que o caso aconteceu dentro de uma escola particular. Agora, como fica a responsabilidade da escola num caso como esse? Gente, foi um caso, assim, que todo mundo ficou muito impactado com essa notícia, né? Que repercutiu muito, assim. Gente, como que vocês viram esse... Assim, você vê que dentro da escola, você deixa que seu filho está seguro, né? Porque você está estudando, né? Você acha que está aprendendo ali. E, de repente, está acontecendo algo tão, meu Deus, horroroso, né? Sério, eu tô até em choque aqui. Eu fiquei em choque. É uma coisa que choca, é muito triste, né? Você saber que num ambiente que é um ambiente educacional, né? Que teoricamente é onde seu filho... onde você confia, né? Você deposita... É diferente também, né? Eu acho que tem uma questão... aí, o meu filho agora é professor de história, a gente discute muito isso em casa. Até sobre isso a gente fala. Que é a questão da família terceirizar a educação, né? E achar que a escola é responsável pela educação. Não é mesmo. E não é, né? A educação vem de casa. O professor é fundamental, a escola é fundamental. Mas existe o conjunto, né? A família tem que estar em casa, né? Tem que estar acompanhando isso de perto. Mas é assustador você pensar que no ambiente educacional aparece, né, uma atrocidade dessa enfim, e os jovens estão expostos, né? Mas será que dá para responsabilizar totalmente a escola? Essa que é a São questão, jovens, né? Conscientes. Gente, tá cheio desses desafios, viu? Esses desafios aí tá rolando na internet. Na internet, isso que eu ia falar. Nesse sentido aí, eu não tinha visto, confesso que eu não tinha visto. Eu já vi outros desafios que a galera fica ali pressionando. Se você não fizer, aí fica todo mundo cometendo bullying, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer o desafio ali do aerosol, entre outras coisas. Mas isso é um absurdo, gente. Eu tenho um exemplo, não é muito recente, deve ter uns 4, 5 anos. Eu fico até meio assim de falar porque, na verdade, o meu filho, né, a gente trata ele muito normal, mesmo ele tendo esse transtorno, né, espectro autista. E na escola eu vou me emocionar falando dele, porque é complicado. Tocou nesse assunto aí, eu fiquei... Eu imagino a gente se sente difícil. impotente, porque na escola... Eu fui num jogos escolares, né? Aqueles jogos que tem todo ano nas escolas. E eu senti o meu filho um pouco excluído pelo fato de ele não brincar daquela forma... que os meninos brincam, vamos lá. Não vou dizer que é uma brincadeira sadia, mas nas escolas não tem jeito. Onde tem os meninos, os homens... falar das meninas, conversam uma coisa, querendo algo, né, com a menina. E eu senti que ele ficou meio retraído com isso, porque ele é muito respeitador. Ele tem essa retração e ele ainda não, por exemplo, assim, ele não gosta de falar sobre isso. Entendeu? Ele sentiu confiança lá atrás, com 16, 17 anos, para falar comigo. Pai, eu ainda não namoro por causa disso. Ele me chamou, sabe? Como eu falei no início, ele teve a confiança em mim. Eu fiquei muito feliz porque ele teve essa confiança em mim. Mas naquele momento ali eu vi que tá muito difícil hoje.
Tá muito complicado as escolas. Interessante você falar sobre isso. O meu filho de 13 anos, o Bernardo, ele tem transtorno do espectro autista, né? Isso. Ele já havia se diagnosticado com TDAH. Desde cedo. Sim, também. E aí, numa nova anamnese, agora recentemente, a gente constatou, né, o transtorno. E ele é exatamente assim. E a gente fica realmente emocionado porque as crianças da idade deles são totalmente diferentes. Eles já estão querendo paquerar. E quando eu falo sobre esse assunto, e o Bernardo tá com uma paquerinha. Para com isso, mas eu sou sempre o neném da mamãe, sabe? Então, ele não tem. Eu fico me perguntando, meu Deus, quando ele vai chegar para falar sobre isso? Porque os meninos lá da idade dele, no condomínio... eu acho que é da idade de cada um de um ser, assim. Por exemplo, eu tenho 2 meninas em casa. Uma tem 13 e uma tem 10. A de 13 não quer saber de nada. A de 10 já fala que quer namorar. Entendeu? Então, assim, desculpa, não... Entendeu? Gente, é da essência da pessoa também, né, Marina? Natural, você vai ter que namorar. É, mas ele não aceita. Ele fala, eu vou ser sempre o neném de mamãe, eu vou morar sempre com a mamãe e com o papai. Ele é muito desacelerado para essas coisas. Tipo assim, coisas que são bem... ele não sabe como... Enfim, sabe? Como que vem assim, ele é bem bobinho para algumas coisas. Não é bobinho, ele é puro. Ela falou, ele é puro. Não é possível que Bernardo saiba disso. Eu acho que às vezes está vivendo ainda é muito criança. Uma infância mesmo, assim, né? E é tão único isso, né? Tão de personalidade. Tanto é que quem tem filhos gêmeos vê a diferença entre cada um. Mas mesmo assim, voltando à questão do grupo, mesmo vocês, a gente, passando os nossos valores em casa, que é super importante, isso nunca deve deixar de existir. Quando você está em um grupo e você sente uma pressão, você tem 2 caminhos. Ou você cede ou você é o excluído. Né? Então, eu volto a falar, fortalecer a autoestima desde pequeno é o mais importante. Porque a pressão do grupo vai sempre existir. Na escola, é onde eles vivem. A escola, para eles, é como o nosso trabalho. A gente vive a maior parte do nosso tempo trabalhando. E eles vivem a maior parte do tempo, não só dentro da escola, mas assim, com o universo das pessoas com quem eles estudam. Então, tudo vai acontecer ali. Desafio, né? Todo tipo de desafio. Você acabou de contar a história do aerosol lá, que também é super preocupante, que é sério, né? Então, o desafio para crescer, para pertencer ao grupo, para fazer o que é, para mostrar os meninos, para mostrar que é mais macho, né? As meninas para mostrar que elas são as mais ou gostosas, ou mais bonitas, ou mais aceitas. As mais populares, né? As populares, fazer grupo, fazer parte do grupo das populares é super importante. Então, por mais que a gente coloque os nossos valores, a hora que chegou essa questão do roleta russa, isso sempre existiu. Isso tá comum acontecendo isso? Não sempre em todas aconteceu. as escolas, mas eu quero dizer, isso sempre existiu em relação a ter esse tipo de... Sabem que é roleta russa, né? Então, os meninos sentam, todos os meninos sentam e as meninas vão passando, sentando nos meninos. É horrível até de falar, mas é isso que acontece. E, de repente, uma pessoa engravida, já pensou? A gente não consegue nem imaginar. Da mesma maneira que os nossos filhos não gostam de imaginar a gente transando, beijando, a gente também não consegue nem imaginar eles fazendo um tipo de... tendo um comportamento desses, né? Então, assim, é claro que é da responsabilidade da escola tudo que acontece dentro da escola. Então, se eles não perceberam esse tipo de comportamento que não é para ter dentro de uma escola, é sim responsabilidade deles. Eles teriam que impedir isso. Porque esse tipo de comportamento é um comportamento de intimidade. Não é para ter dentro da escola. Na escola é para você ir aprender, vai brigar, vai discutir, vai questionar. Mas esse tipo de comportamento não deve ser aceito. E deu muito tempo para ninguém ver isso acontecendo. E assim, na adolescência é muito interessante esse jogo, porque na adolescência a gente quer ser igual, a gente quer pertencer, a gente usa a mesma roupa, o mesmo estilo, tudo. Aí a gente cresce e vê que o legal é ser diferente, que ser eu mesma, né? Não ser igual o outro, querer copiar. Mas eles querem fazer igual, eles querem pertencer. Então, é muito importante a gente continuar mostrando que eles nunca vão ser aceitos por todos e nem odiados por todos, porque isso vai acontecer na vida ao longo do tempo. Então, essa questão de que você falou, não tem mãe, não tem pai, tem mãe, tem pai, é claro. Só que esse ídolo, que é o pai e a mãe, que deveria ser no início da vida, hoje em dia não está sendo. Por quê? Porque a gente deixa muitos filhos no celular, no tablet, e os ídolos deles estão ali. Você é do esporte, né? Então, assim, sabe tanto que é importante colocar isso na vida dos filhos, das crianças, e para crescer com a vida aí pensando em algo saudável. Porque te tira muito. Ou seja, os pais estão muito ausentes dos seus filhos. Sim, sim. E eles estão tendo outro, né? E agora, há pouco tempo, você falou que os nossos filhos, eles são aceitos em casa. A maioria, né? Não todos.
né? Nem todos são aceitos em casa. Nem todos. E aí eles vão buscar grupos para poder pertencer. Né? Vamos colocar outro caso aqui? Roda aí o outro caso para a gente discutir. O filho do Marcelo Taz, Luke, que antes atendia com o nome de Luísa, se descobriu bissexual aos 15 anos e passou pela transição de gênero aos 22. Ele teve total apoio do pai. E Marcelo Taz fez parte, né, desse grupo de pessoas que lidou com isso de uma forma muito natural e transparente. Agora a pergunta que fica é, como lidar com esse assunto quando um filho ou uma filha descobrem ser trans bem novos? Adolescentes de 12, de 13, que já está nesse processo, assim, como ter essa conversa? Como... Tem alguma orientação? Tem alguma idade? De que forma a gente pode ter uma orientação de uma conversa, de poder entender, né, isso? Porque de repente, surge do nada isso, né? Sim, a questão da transexualidade é muito complexa porque a gente não fala só da sexualidade, né? A transexualidade, ela transcende esse recorte sexual, porque a gente está falando de identidade. Então, essa pessoa que realmente é de diagnóstico, né? Porque tem muita moda. Aquelas pessoas, hoje eu quero ser isso, hoje eu quero ser aquilo. Depende. Tem gente que vai seguir uma moda. Você acha que tá tendo muito modismo também? Tem que observar muito isso? Sim, tem muito modismo. E tem aquela pessoa que ela realmente... Ela não se identifica com o gênero que ela nasceu. Então, assim, ela nasceu com sexo, gênero é outra coisa. Então, eu nasci mulher com sexo feminino. E eu me identifico com o gênero feminino. Então, está congruente. Algumas pessoas nasceram com o sexo feminino, mas se identificam com o gênero masculino. E isso, muitas vezes, é percebido desde pequenininho. É aquela pessoa que se incomoda estando no universo que ela nasceu. Então, é muito importante saber perceber essas coisas. Porque quanto mais você reprime algo que é da natureza dessa pessoa, quando eu falo que não é modismo, é da natureza mesmo, mais ela vai ficar revoltada, mais ela vai ficar brava. E aí ela vai... Tem dois caminhos. Ou ela vai se rebelar e vai se maltratar ela mesma, ou ela vai reprimir aquilo para esconder dos pais e vai viver uma vida infeliz. E assim, são saudáveis aqueles pais que conseguem perceber com amor, entender e levar para um tratamento. Porque aí tudo é feito, que me parece que é o caso do Marcelo, que eu também não conheço, né? Do Marcelo Taz, que parece que é o caso onde ele percebeu e com amor conduziu e parece que está tudo bem. Foi evoluindo, então foi uma coisa assim super... Natural. Não teve nada de estranheza, né? Assim. E aí ficou congruente, né? O sexo com o gênero. Isso eu acho que isso para a família fica mais agradável, né? Porque você vai, né, se adaptando àquilo desde novinho, desde o começo, né? E é importante também diferenciar a questão da homossexualidade e da transexualidade, porque existe uma diferença muito grande. A pessoa que é homossexual, ela não quer mudar de sexo. Né? O homossexual, ele quer continuar com o sexo que ele nasceu e com o gênero também, mas ele tem interesse pela pessoa do mesmo sexo e, às vezes, pelo mesmo gênero também. O transexual já quer mudar a identidade, ele quer mudar como ele é visto no mundo. Ele não quer mudar a identidade, só... Não, mas o que me chocou quando eu descobri, não foi o fato de descobrir que ele era gay. Foi o fato de... Eu nunca tinha visto meu filho chorar. Uhum. Ele urrava. Ele chorava muito. E eu não estava entendendo. Meu Deus. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Ele não está feliz. Ele está com algum problema. Isso não está trazendo felicidade para ele. Ele sentia culpa, né? Ninguém me falou que o processo de aceitação é dolorido para ele. Eu fiquei doida, eu fiquei perdida. É isso mesmo, Marina? Acontece isso da pessoa ela se reprimir? Sim. Porque ela fica com medo de ninguém aceitar, de ter esse preconceito? Eu sempre digo para os pais o seguinte, imagina como é o que o seu filho está sentindo. Porque muitos pais que não aceitam, que bom que você aceitou e isso é super importante para ele, né? Então, se colocar no lugar do outro é muito importante, porque quando você não aceita um filho do jeito que ele é, claro, e assim, nós todos, quando ficamos grávidos, projetamos nos nossos filhos um monte de sonhos que nós temos. Às vezes a gente pode não falar para eles, não expor, mas a gente projeta, é natural do ser humano isso, né? Então eu sempre falo, imagina como é o seu filho, como ele se sente a maior parte do tempo. Não olhe para ele só como ele vive a sexualidade dele. A sexualidade dele é só um recorte da vida dele. Ele, como um todo, ele tem outras qualidades, outras áreas da vida dele que ele vai exercer. Você não precisa ficar pensando, meu filho é
homossexual ou meu filho é transexual e olhar para isso quando você tem um preconceito, porque muitos pais não têm preconceito, né? Então a aceitação ela vem disso, de você se imaginar no lugar do outro, entender como ele sente, para você sentir também, porque é muito sofrimento não ser aceito, principalmente pelos pais, né? Mais um caso, roda aí. Silvia Bravanel já revelou que Larissa Manoela dormia de conchinha com o namorado aos 11 anos de idade. Ela até falou que chegou a chamar a atenção da mãe da Larissa Manoela, a dona Silvana, porque achava que era um comportamento inadequado. Bom, a pergunta que fica aqui é: como lidar com os filhos quando eles querem que o namorado ou a namorada durma em casa? Gente, 11 anos não dá pra dormir em casa, não? Não, 11 anos não namora, né? Não namora, 11 né? anos Brinca não de é pra namorar. boneca. Eu acho que existem algumas famílias que superestimulam a sexualidade através dos próprios comportamentos dos pais, da permissividade, né? Eu acho que essa questão da permissividade é muito importante para mostrar para um adolescente que nem tudo pode, né? Se você permite tudo, isso é normal. Se você vai deixar dormir, tem que ter regras também. Por exemplo, umas coisas que eu ouço, né? E a menina saiu de camisetão, foi de madrugada na cozinha pegar, tava de baby doll, tava do sei o que toda pelada, gente. Primeiro que você não tá na sua casa. Então, se for deixar, que aí cada família tem o seu valor, tem que ter as regras de cada casa, não importa quem seja, mas tem que ter as regras. Porque senão vira uma bagunça, né? Eu adoraria ficar mais tempo aqui com vocês, mas a gente vai ter que encerrar esse papo aqui. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui, viu, linda? A gente adora quando você vem, viu? Muito obrigada, viu, Marina? Eu agradeço sempre. Obrigada, viu? Bom divertir no Também, muito obrigada por sua participação aqui. Você, lindona, muito obrigada também, viu? Obrigada. Brasil. Seja muito bem-vinda aqui sempre, viu? Obrigada. Obrigada, Thaís, também, pela Eu sua que participação. agradeço, Dani. Obrigada. Tati, também, muito obrigada. Obrigada, Dani. Sempre um prazer. Obrigada. Um super beijo no seu coração e até semana que vem. Valeu!